Ai, ai. Preparei essa aula sobre a história do Halloween. Agora só falta conferir se eu coloquei tudo que eu preciso aqui. Dá uma olhadinha aqui nos materiais dentro do armário. Hum. Aleluia, arrepiei todinha. Gente, inclusive, foi eu sentar aqui para gravar esse vídeo sobre a história do Halloween. Eu comecei a ouvir uns barulhos, mas acho que foi a Laca, né? Bom, vamos começar então. Meu nome é Priscila Marra, eu sou professora e mestre em História e hoje, como vocês podem ver aqui, estou caracterizado o nosso cenário para a gente falar um pouquinho sobre a história do Halloween. Começando então pela pergunta que não quer calar. Quando você pensa em Halloween, em que você pensa? Na abóbora? Fantasmas. Você pensa em monstros? Na morte. Doces ou travessuras? Como é que tudo isso passou a fazer parte do Halloween? É o que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Vamos conferir? Para falar um pouquinho da história do Halloween, na verdade a gente não consegue uma data específica, porque essa história é uma história milenar. Sabe aquelas histórias que vão passando assim de boca em boca? Pois bem, a gente imagina que tudo tenha começado com a colheita no final do outono na região da Europa, especificamente nas Ilhas Britânicas. E onde isso acontecia, o final das colheitas ele era extremamente celebrado, porque eles sabiam que metade do ano eles teriam um período de muito sol e a outra metade seria um pouco mais sombria. Então, quando eles acabavam as colheitas, era comum que eles fizessem um festival conhecido como Festival de Samhain. E esse festival acontecia aproximadamente no dia 31 de outubro. Tá vendo onde que a gente vai chegar? Irlandeses, gauleses, ingleses e escoceses celebravam esse festival como uma forma de mostrar que mais ou menos metade do ano seria sombria e a outra metade do ano seria ensolarada. O festival acontecia a maior parte do tempo durante a noite e incluía uma série de oferendas aos espíritos e às divindades que eles acreditavam. O objetivo era agradar esses espíritos para que eles fossem contemplados durante a metade sombria do ano. Assim, eles poderiam utilizar o que eles produziram durante esse período para que eles pudessem passar tranquilamente por essa metade sombria do ano. Então esse era o grande objetivo do festival. Ali eles ofertavam doces, que não eram os mesmos doces que a gente tem hoje, né? Chocolate, balas, não. Tortas doces que eles faziam, frutas. Então eram formas de agradar a esses espíritos. As celebrações aconteciam repletas de fogueiras, que mais do que esquentar e iluminar as noites, quando majoritariamente esses festivais aconteciam, também serviam para espantar os mortos da presença dos vivos. E para falar de uma segunda influência, a gente precisa voltar um pouquinho no calendário juliano. O calendário juliano, pessoal, é aquele que foi feito no período romano ainda, em homenagem ao Júlio César. E aí, ele era utilizado durante todo o período da Idade Média. Beleza. E só vai ser substituído no finalzinho do século XVI, quando surge então o calendário gregoriano em homenagem ao Papa Gregório XIII, que fez uma série de alterações. Guardou essa informação? Vem comigo! Pois bem, quando a gente estava na Alta Idade Média, eles decidiram criar na Igreja Católica um único dia que homenageasse todos os santos e mártires da Igreja Católica. Esse dia era 13 de maio, beleza? E nessa data, eles aproveitavam ali para fazer oferendas, para fazer orações, para fazer missas, para fazer vigílias. Era um dia realmente muito especial, mas ele era mais restrito à região onde ficava o Papa. Em determinado momento, eles decidem que essa data ela tem que ser passada para toda a Igreja Católica, onde quer que ela estivesse. E alguns historiadores defendem que foi nessa hora que eles aproveitaram para trocar a
data do dia 13 de maio para o dia 27 de outubro. E 27 de outubro, você já está ligando aí, é bem próximo da data de quando ocorria o Festival Samhain. Porém, essa data lá, séculos depois, vai ser trocada em função da alteração do calendário gregoriano. Lembra que eu falei que a gente passou do calendário juliano para o gregoriano? Então, olha o que aconteceu. Com o acréscimo de alguns dias para ajustar o calendário, que já estava em atraso há muito tempo, a data 27 de outubro acaba se transformando na data 1º de novembro. E quando há essa transformação para a data 1º de novembro, a data de homenagem a todos os santos da Igreja Católica passa a ser um dia após o Festival de Samhain. Tá, Pri, mas e o que isso tem a ver? Alguns estudiosos vão defender que isso foi, na verdade, uma grande estratégia da Igreja Católica. Afinal de contas, mesmo que fosse lá no dia 27, eles já utilizavam essa prática de ir alterando datas que comemorassem coisas pagãs, ou seja, que não tinham a mesma crença cristã, para que a memória das pessoas também fosse aos poucos alterada. Já outros historiadores vão argumentar que não tem nada a ver, a Igreja Católica não fez isso de propósito, inclusive porque o Festival de Samhain não tinha uma data específica para acontecer. Ele geralmente acontecia no dia 31 de outubro, mas isso não era uma data totalmente rigorosa e certinha. Beleza, se foi por querer ou se não foi por querer, o próprio termo Halloween, que vai sendo cunhado com o passar do tempo, tem a ver com essa influência que eu acabei de descrever para vocês. Por quê? O termo Halloween, na verdade, é uma alteração de um termo, uma expressão bem maior, que era All Hallows Eve. Eu fico imaginando as pessoas falando All Hallows Eve, All Hallows Eve, All Hallows Eve, saiu Halloween. E na hora que essa alteração aconteceu, acabou ficando Halloween. E o Halloween significa véspera do dia de Todos os Santos, que é exatamente a data escolhida lá pela igreja, que ficou no dia 1º de novembro. E olha que coincidência, dia 31 de outubro é o Halloween, dia 1º de novembro é a data do dia de Todos os Santos, e o dia 2 de novembro é o dia dos mortos, que era All Souls Day, né? Então, traduzindo aí, o dia dos mortos, dia das almas, né? Algo nesse sentido. Então, a gente tem aí uma sequência de eventos muito legal, né? Não só o Halloween. E aí você me pergunta, tá, Pri, mas e como é que a gente chegou, por exemplo, na abóbora esculpida, né? A abóbora, na verdade, ela vem de uma lenda irlandesa, que era o Jack O'Lantern. E essa lenda já é bem mais recente, é do século XIX. E nessa lenda, pessoal, todos os espíritos teriam ficado contra o Jack, que é esse ser maligno, né? Um ser condenado a vagar pela terra. E para vagar pela terra, ele podia usar apenas um nabo com algum pouco de carvão dentro, né? Então esse nabo ele era esculpido e dentro ali o carvão que dava a ideia de chama, de vela, né? Quando essa lenda é levada, né, dos irlandeses para a região dos Estados Unidos, numa grande migração que aconteceu no século XIX, em função de uma fome muito séria que aconteceu na Irlanda, essa lenda viaja até o continente norte-americano e quando chega nos Estados Unidos, ela é apropriada. Como lá o nabo não era muito usado, não era um alimento que eles encontravam com muita fartura, eles trocam para abóbora e adaptam não só a abóbora, mas também dentro dela, esculpida do jeitinho que vocês estão vendo, eles passam a colocar ali a vela, né? Então vai trocar a ideia dessa luminosidade e passam a utilizar isso nos seus rituais. E além dessa, existem outras lendas que a gente acredita que corroboraram, né? Contribuíram para serem formadoras aí desse Halloween. Tem lenda portuguesa, a lenda da coca, né? Que pegava ali as crianças que eram desobedientes. Então, foi uma série de junções, mas a gente acredita mesmo que o Halloween, como a gente conhece hoje, começa a ser mais delineado no século XIX nos Estados Unidos. Então, a partir dessa grande influência que eu descrevi para vocês, especificamente da região da Irlanda, os costumes foram sendo modificados ao longo do tempo, né? Então, no início, o famoso doces ou travessuras não acontecia do jeito que a gente está acostumado a ver em filmes, né? Enfim.
As crianças elas iam à porta das pessoas sim para pedir doces, mas elas não cometiam travessuras caso elas não ganhassem. Na verdade, quando elas batiam a porta, elas esperavam oferecer alguma coisa, mas em troca também receber. E o que elas ofereciam? Elas cantavam, elas oravam, cantavam músicas religiosas para as pessoas, que ficavam ali encantadas com isso e acabavam presenteando elas com os doces. Essa ideia da oferenda de alimentos, né, ainda está muito vinculada lá com os festivais, né, que eram realizados em Samhain, mas também com as oferendas feitas nos dias de Todos os Santos, mostrando que o Halloween atual ainda conta com uma grande mescla, né, uma mistura dessas referências do passado que a gente viu aqui hoje. O Doces ou Travessuras, ele só foi substituindo ali aos poucos, né, a partir do momento que o Halloween também incorpora um pouco da cultura pop e se torna uma referência dessa coisa de sair às portas, bater pedindo doce. Se não tiver o doce, eles cometem uma travessura. Assim como a própria fantasia, a customização dessas crianças. No início, elas não se fantasiavam apenas de monstros, mas elas também podiam se transformar em verdadeiros santos, em verdadeiros anjinhos. Quando elas começaram a se vestir com as fantasias de monstros, né, que tem relação com o Halloween, é que isso vai mudando também a cultura do Halloween, como nós o conhecemos nos dias de hoje. E com o tempo, essa festa, essa festividade vai perdendo um pouco do seu caráter religioso e vai passando a ser muito mais uma brincadeira, algo nesse sentido. Na década de 1980, os Estados Unidos começam a exportar essa ideia do Halloween para outros países do mundo. E no Brasil, isso tudo chega na década de 1990. Eu vou contar para vocês que tem alguém muito conhecido que é mais ou menos dessa data, para vocês não acertarem a idade dessa pessoa. Mas, nessa década, quando chega aqui no Brasil, por meio dos seriados, filmes, séries, a cultura do Halloween começa a surgir. E nesse surgir da cultura do Halloween aqui no Brasil, ele passa também a ser conhecido como o Dia das Bruxas. E a gente acredita que isso tem muito a ver com a tradução que era feita nos desenhos. Sim, os desenhos animados traduziam muitas vezes a palavra Halloween como Dia das Bruxas. É por isso que no Dia das Bruxas, ou no Halloween, é muito comum a gente ver aqui no Brasil uma referência, né, a essas criaturas mágicas. E assim, né, não como nos Estados Unidos, em que a cultura do Halloween é muito forte, a gente não vê que não é tão comum, apesar que tem aumentado, mas não é tão comum as crianças saírem às portas, nas ruas, para pedir os doces ou travessuras. Mas a popularidade dessa festividade, essa coisa de comer coisas gostosas na data, né? E até mesmo o uso desse tema em cursinhos de inglês, por exemplo, passou a ter uma certa notoriedade, foi ganhando ali um certo espaço, e essa popularidade da data levantou um debate muito curioso sobre a nossa apropriação de uma data estrangeira aqui no Brasil. Olha que curioso! E isso fez com que a gente começasse a debater tanto que virou até uma lei. E nessa lei, o dia 31 de outubro no Brasil não é o Dia das Bruxas, não é o Halloween, mas sim o dia do Saci. E aí, por que, Pri, o Saci? Porque o Saci é um grande representante do folclore nacional. Então, eles tentaram trocar ali, né, uma data estrangeira com uma temática estrangeira para fazer uma valorização de uma temática que é nacional do nosso folclore. Então, pessoal, eu queria saber se vocês gostaram dessa temática e se vocês já fizeram doces ou travessuras. Deixa aqui para mim nos comentários, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, que isso me ajuda a trazer muitos conteúdos para cá. Afinal de contas, o YouTube reconhece que esse conteúdo ele é relevante e acaba divulgando para muito mais pessoas. Conto com vocês e até o próximo Priflix. Beijo!